Olá, mais um podcast na Casa do Povo no ar. Toda semana a gente traz aqui uma entrevista com um vereador ou vereador da Câmara Municipal de Campinas para falar do trabalho, da vida pessoal, da história política. E hoje a nossa convidada é a vereadora Paola Miguel, ela que já participou contando um pouquinho da sua vida, já falou como entrou para a política e agora nessa terceira fase da participação, ela vai falar de uma pauta super importante, uma pauta que ela desde o início, desde a primeira vez que entrou aqui na Câmara, sempre foi baseada, claro, tantas outras pautas, mas principalmente nessa luta relacionada à população LGBTQIPN+, né? Depois, se tiver mais algum, ela vai me corrigir. Mas antes, como é de praxe, vou fazer a minha auto e audiodescrição. Meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, cabelos encaracolados com mechas loiras. Hoje eu estou com uma blusa preta, mas ela tem um fundo bege, então são umas flores pretas com fundo bege. Ao meu fundo, o estúdio do Na Casa do Povo em preto, à minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo em azul e branco. Paola, seja bem-vinda, também já convido a fazer novamente a sua auto e audiodescrição. Muitíssimo obrigada, Mirna Mara. Eu gostaria de saudar todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. Vou fazer minha auto e audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo um black curto para cima, estou usando uma blusa, né, com as cores da bandeira LGBT de manga comprida. Atrás de mim tem um fundo preto e na minha frente tem uma caneca com o logo do nosso podcast incrível, Na Casa do Povo, em branco e azul. Primeira coisa que eu já vou perguntar, então, para quem está em casa, sempre, por que são essas cores? Como que é a história de escolher essa cor como símbolo, né, da comunidade LGBT? Muita gente não sabe, mas a comunidade LGBT ela tem diversas bandeiras, né? Justamente por tentar juntar, né? Antigamente a gente tinha uma sigla que era, muitas pessoas devem ter visto, né? GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes, mas conforme o tempo foi passando, foi percebendo que isso não era suficiente para representar a diversidade, né, a pluralidade de sexualidades e gêneros, né, que foram ali sendo catalogadas, encontradas, né, e pesquisadas nos últimos tempos. Então, o arco-íris é tentar juntar, né, todas as cores, juntar todas as comunidades, juntar toda a comunidade LGBTQIAPN+, em um só local. Então, por isso que são as cores do arco-íris, né, esse colorido, para que a gente consiga representar uma maior pluralidade de pessoas que consigam se sentir contempladas. E a gente tem bandeiras específicas, bandeiras da comunidade gay, da comunidade lésbica, da comunidade trans, da comunidade não binária, da comunidade de pansexual, de assexuados, de panromânticos e diversas outras comunidades, da comunidade queer. Então a gente tem bandeiras específicas, mas o arco-íris é a representação de todas elas juntas. Paola, já que a gente está aqui na Casa do Povo, eu vou ser bem leiga mesmo. Você falou, inclusive, esse conhecimento inicialmente GLS e depois foi se percebendo que existiam outras formas de lidar com essa questão da sexualidade, da pessoa se reconhecer. E isso foi o quê? À medida que as pessoas foram tendo essa oportunidade de falar, o que foi acontecendo? Por exemplo, você agora falou sexuado romântico, é isso? Como que vai surgindo? Olha, eu me encaixo aqui, eu me encaixo em outro momento. O que é exatamente? A gente tem mudanças muito significativas e muito recentes para a comunidade LGBT. Então, a gente teve, nos anos 90, né, quando o homossexualismo, né, o ismo é utilizado para definir doença, né, ele era considerado uma doença, uma patologia, né, e antes disso, muitas pessoas já foram levadas para manicômios, para tratamentos. Tem até um pesquisador muito famoso, Alan Turing, que é da computação, né, que ele foi ali, foi submetido a uma castração química por ser, né, gay.
em outros tempos. Ele é um herói de guerra, né? A gente tem um filme que ele é representado e demonstra justamente como esses processos de castração acontecia com a comunidade LGBT. Então não era discutido, não era falado. A partir dos anos 90, a gente começa a ter um avanço, né, de poder falar sobre isso. A partir do momento que você pode falar sobre isso, você consegue encontrar novas possibilidades, né, além, né, do GLS, só que era trazido no passado. Então, a gente consegue perceber a comunidade T, né, a comunidade trans, que antes não tinha a possibilidade também de se trazer ao mundo, de sair do armário, como a gente utiliza. Tem muitas pessoas que são mais velhas hoje que relatam, né, que a forma com que eram tratadas era tão inviável, era tão violenta, que não tinha como, né, assumir um romance, um namorado, uma namorada, né, e que esses processos eles são muito mais recentes. Então, conforme a gente tem a modernização, né, a evolução de sociedade, a gente consegue também ter uma atualização de conceitos. Sim. Então, hoje a gente tem catalogado, né, cerca de 32 gêneros, né, e mais de 50 sexualidades, né, a sigla, né, LGBTQIAPN+, ela não contempla toda já na sua, com as letras, né, por isso que tem o mais, inclusive para tentar trazer, né, as pessoas que antes eram tidas, abre aspas, como simpatizantes, mas na verdade são apoiadores da causa e que muitas vezes estão ali também para poder fazer esse cinturão de diálogo, de construção. E a comunidade LGBT, ela embarca duas coisas: sexualidade e gênero, e muitas vezes isso é confundido, né, entre muitas pessoas. Então por isso que é tão fundamental, né, o processo que a gente aconteceu, né, da não patologização, né, de ser tratado como uma doença, e agora a gente consegue, de fato, pesquisar, entender, né, entender socialmente. Tem culturas, né, como por exemplo, a cultura tailandesa, que ela já tem implementado o terceiro gênero desde a sua origem, né, no seu idioma original, que é o galeto, e eles têm, inclusive, hoje, um dos processos, né, se a gente for pensar no processo trans, mais bem construído, atualizado, moderno, até mesmo quando a gente fala de cirurgias, e diversos outros países também têm isso. Então, isso não é uma questão de a nível de Brasil, Estados Unidos apenas, isso é uma questão mundial que muitas vezes a gente tinha dificuldade de discutir, de construir, de dialogar, né, mas que hoje a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais tranquila, mas a gente está vendo já alguns retrocessos com relação à identidade de gênero e sexualidade também, infelizmente. Sim, inclusive você mencionou essa questão da cirurgia, né? Hoje mesmo, que é o dia da gravação do nosso podcast, eu me determinei justamente com uma notícia que fala sobre essa questão da cirurgia, na verdade não é da cirurgia, é que eles falam daquele processo em que a criança, né, para a adolescência pode já fazer o tratamento, que inclusive já tem um reconhecimento, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Queria que você falasse sobre isso. É uma vitória? Precisamos avançar ainda mais em termos de políticas no âmbito nacional? Como que você analisa quando se tem uma medida como essa? A gente precisa avançar muito ainda. A gente tem muita desinformação, a gente tem muita fake news, a gente tem ausências de políticas públicas que muitas vezes elas não são criadas como leis. Elas são as terapias hormonais, né? Isso, hormonioterapia, né? A gente tem, muitas vezes, alguns decretos, né, algumas legislações que muitas vezes elas não passam, que não têm o mesmo poder, a mesma determinação que uma lei. Que a diferença o governante, né, um decreto ele pode ser revogado a qualquer momento. Uma lei, para ser revogada, ela precisa ser votada no Congresso. Então, são instrumentos necessários, mas elas são instrumentos diferentes, né, para momentos diferentes, que garantem uma política pública continuada e outra não. Tá, quando a gente fala, inclusive, a gente teve a decisão do Conselho Federal de Medicina, que na quarta-feira, 16 de abril, publicou uma resolução dizendo que proíbe o bloqueio hormonal para a puberdade em crianças e adolescentes, proíbe a terapia hormonal cruzada em menores de 18 e aumenta de 18 para 21 a idade mínima para a realização de cirurgias e transição com efeito esterilizador.
isso, na sua visão, é algo que ainda pode ser mudado, deve ser mudado? Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? E isso se trata sobre gênero ou sexualidade para quem está assistindo e não entende? A primeira coisa, né, que o bloqueio de hormônios, muitas vezes ele é utilizado em crianças para estimular o crescimento, né, porque a partir do momento que você tem uma produção de hormônio, né, o crescimento, a taxa de crescimento ela é interrompida. Então, muitas crianças hoje que já fazem a utilização de bloqueio de hormônio por conta, né, de outras questões, né, de outras patologias, como nanismo, né, então esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem um debate que passa muito mais pela ideologia de algumas pessoas, né, do que de fato por um conhecimento científico, né? Então, hoje existe um debate muito grande sobre crianças trans. Eu conheço algumas crianças, né, que começaram a ter uma não identificação com o gênero de nascimento, né? E assim, eu não posso dizer que aquelas crianças foram ensinadas, né? Porque crianças de 3, 4 anos reivindicando, né, serem bonitô e não bonitá, né? Ou bonitá e não bonitô, de querer ter, né, um cabelo mais comprido, né? De entender que as brincadeiras que gosta, né, no ambiente escolar são outras. Eu acho que isso a gente precisa começar a dialogar e entender um pouco melhor como esses processos estão se iniciando cada vez mais cedo, porque é isso que está acontecendo, né? Sim. O processo no passado, não era possível nem conversar sobre isso, dialogar sobre isso. E eu lembro, né, de quando a gente falava de uma atriz muito famosa, que é a Roberta Close, que trazia justamente isso na história dela, que ela ficava em casa brincando com as bonecas, experimentando os sapatos, né, brincando com a maquiagem, e que muitas vezes, quando era pega, né, pelos familiares, tinha ali muitas brigas, né, até mesmo castigo, né, apanhava muito essas violências. E acho que hoje a gente entende que esses processos violentos, né, da agressão de uma criança, eles não são efetivos, né? Então a gente tem inclusive a lei da palmada, e quando a gente começa a dialogar e entender um pouco melhor, a gente consegue perceber que são outras camadas, até mesmo que chega no gênero. Então, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso. A gente precisa, inclusive, ouvir as crianças, ter um acompanhamento. Acho que cada uma das crianças hoje, né, que não se identificaram com o gênero de nascimento, né, querem reivindicar um outro gênero, precisa ter um acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, médicos, porque não dá pra gente falar que todos os casos são iguais. Então, sim, cada caso, ele é um caso diferente. E quando a gente está falando da hormonioterapia, a gente também precisa entender isso, que é um processo de modificação do corpo, né? Quando há uma transição, né, para se tornar um homem trans ou um transmasculino, você tem e utiliza a testosterona, ele vai mudar, vai ter queda de cabelo, crescimento de barba, mudança dos músculos, né? Ou então quando você está fazendo, né, a transição para se tornar uma mulher trans, você tem perda de massa muscular, né, de força, fadiga. Então não é simplesmente acordar e um desejo. Você precisa ter um acompanhamento integral médico, né, endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, ter ali um acompanhamento para saber se é esse processo mesmo que vai dar conta dos anseios, né, vai dar conta das expectativas que estão sendo colocadas em cima desse processo também, porque é um processo, muitas vezes, que acaba gerando, né, mudanças que são irreversíveis. E a pessoa precisa ter certeza de que é esse processo que ela precisa ter. Mas eu acho que ter uma determinação simplesmente que proíbe e não traz nenhuma regulamentação em cima disso, olha, desde que, né, qualquer pessoa que vá fazer hormonioterapia, né, a transição, ela precisa ter passado por 1 ano de psicólogo, precisa ter um laudo, né, de um psicólogo, um acompanhamento, né, que vai ser fornecido ali, precisa ter essa garantia. Eu acho que só isso a gente cai numa proibição, né, que passa sobre a liberdade individual de cada uma das pessoas. Sim. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa garantir que isso vai ser um processo que seja de acordo, não só a nível de Estado, né, então das federações, dos espaços federativos, mas também de que a pessoa se sinta segura e não violada, porque a gente não sabe quais são as consequências de alguém ser chamada por um nome
que não gostava. A gente sabe como é receber um apelido na infância de que a gente não gosta, que a gente não se sente confortável, mas a gente não sabe quais são todas as camadas de alguém que não consegue utilizar o banheiro na escola, que não consegue se sentir confortável dentro das roupas que estão sendo oferecidas de uniforme, que não consegue, muitas vezes, encontrar um emprego porque não consegue se adequar, né, àquele espaço, da maneira que está no registro. Sim. Tem muita coisa para ser avançada. Você falou, inclusive, essa questão do banheiro. Eu tenho uma afilhada adolescente que ela veio me perguntar sobre isso, porque entrou uma mulher trans, né, uma adolescente trans, e ela disse o seguinte: olha, por que que a trans poderia entrar no banheiro dela e a menina, né, ela falou desse jeito, e a menina que tem o nome social de menino, não pode usar o banheiro masculino. Eu, na minha, digamos que até desconhecimento, falei assim para ela: olha, eu creio que é justamente para proteger até a menina que se reconhece como menino, mas para não passar nenhum problema no banheiro dos meninos, porque a gente ainda não está com os adolescentes, e eles não estão mesmo. Todo dia ela vem com uma pergunta diferente. Como que então a gente consegue, diante dessas transformações, inclusive que você falou que a sociedade e a própria comunidade passa todos os dias, para passar isso, por exemplo, numa escola, num lugar de vivência desses adolescentes, e que adolescente a gente sabe que naturalmente já tem todas as questões da idade, e também passar por isso? Olha, eu acho que tem um debate do banheiro, que ele passa muito por um processo estrutural do banheiro. Tá. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um banheiro que ele já é individual, então, assim, o banheiro, por exemplo, o banheiro da nossa casa, né, que você tem ali, né, o vaso sanitário, o chuveiro, a pia, né, ninguém tem dúvidas, né, espero que ninguém tenha dúvidas que esse banheiro, ele pode ser, sim, unissex, a gênero, né? Porque ele é um banheiro de utilização individual, né? Quando a gente tem banheiros maiores, mas que também são individuais, então assim, o sanitário ele fica numa parte e a parte da pia ele fica no espaço coletivo público, né? Tá. Tem alguns espaços que são assim, com espelho e tal, então na hora que você sai do banheiro, né, todas as pessoas acabam se encontrando ali na frente desse espelho. Eu também não vejo um problema, né, de quando a gente tem esse vaso sanitário de forma individual, né, ali separado, e a parte de lavar a mão, né, olhar no espelho de forma coletiva. Qual que é o maior problema que a gente tem? A gente tem hoje banheiros que eles são única e exclusivamente para a utilização, né, do mictório. Tá. E aí a gente começa a ter problemas que é sobre essa parte estrutural do banheiro, né? Então, assim, Escola geralmente é assim, né? exatamente. Não só escola, mas banheiros públicos, em terminais, né? E todas as questões. Quando a gente tem isso, a gente tem... O que tem de relatos é que a gente tem ambientes que são, de fato, violentos, até mesmo para homens gays, né? De você ter um processo de bullying, né, nas escolas que passa pelo banheiro, que passa... Esse processo de violência, ele passa por esse ambiente do banheiro, que é muitas vezes o único ambiente que acaba não tendo câmeras, né, e que é para ser um espaço mais individualizado, né. Então, o espaço do banheiro, ele não é simplesmente para a gente ir lá e fazer nossas necessidades, é um espaço de uso coletivo e que muitas vezes é utilizado também como adolescente ama tirar foto no espelho do banheiro, por exemplo? Exatamente. E quando a gente está falando dos processos sociais, né, da construção social de meninas e de meninos, a gente consegue enxergar nitidamente diferenças que elas aparecem principalmente ali na adolescência. Então, assim, a gente vê meninos que acabam tendo um desenvolvimento de comportamentos mais agressivo entre eles mesmos, né? Assim, as brincadeiras masculinas e as brincadeiras femininas, elas são tendem, né? Não que isso seja uma regra, tem menos violência. Então, quando a gente está falando de um banheiro, de uma escola, menos violência física, mas psicológica pode ser tão quanto, né? Não, nos dois estão no mesmo lugar, no mesmo patamar. Então, a utilização no banheiro, dentro desse contexto, né, que ele é um espaço, né, de socialização, um espaço de muitas vezes de bullying, né, um espaço coletivo, né, que você vai lá tirar foto, que você vai esperar a aula passar, né, muitas vezes, né, esse espaço, muitas vezes, ele acaba sendo muito, muito violento para pessoas
trans, né? Homens e mulheres. Até me surpreende saber que mulheres trans têm a possibilidade de utilizar o banheiro comum, porque o que a gente ouve muitas vezes é que há uma exclusão. O banheiro que as pessoas trans acabam utilizando é o banheiro dos professores, é o banheiro que fica mais afastado, é um banheiro que passa pela diretoria, né? É um banheiro que acaba tendo acaba sendo mais vigiado, né? Mais protegido, mais protegido, mas também há uma exposição, porque todas as vezes que essa uma pessoa... proteção com exclusão, algo muito estranho, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa começar a discutir, na minha avaliação, é como que a gente pode ter espaços individualizados para fazer as necessidades, então o vaso sanitário fechado, sem essa divisão de mictório e vaso, e aí sim a gente ter espaços, né, de lavar a mão, do espelho, que sejam mais coletivos. Aí eu acho que a gente consegue ter uma discussão sobre banheiros unissex, banheiro que consigam contemplar pessoas trans de uma maneira mais fluida. Sim. Mas enquanto a gente ainda pensar no banheiro como sendo um espaço dividido pela genitália, posso dizer assim, né? Mictório e vaso sanitário, a gente tem muita dificuldade de avançar com relação a essa pauta. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que a gente precisa pensar estruturalmente no banheiro, né? E não simplesmente pegar o banheiro que a gente tem hoje e começar a utilizar, porque aí a gente pode, inclusive, fomentar algumas violências. Sim, falando nessa questão, a gente teve um recente avanço. Inclusive, você usou a tribuna para falar sobre isso, você e outras parlamentares, que foi a aprovação de cotas para pessoas trans aqui na nossa universidade de Campinas, a Unicamp, né? E claro que tem toda uma regra, tem toda uma questão. E esse tema ainda é bem polêmico. Eu queria que você falasse dessa luta da comunidade trans, você que participou, inclusive, dessa luta. E essa foi uma discussão também trazida aqui à Câmara Municipal. Conta para nós o porquê, primeiro, que as pessoas às vezes não entendem, o porquê é preciso também termos cotas trans nas faculdades públicas. A gente precisa entender todo o contexto histórico-social, né, que fez esse debate chegar no Unicamp. Então, a população trans, hoje, infelizmente no Brasil, ela tem uma expectativa de vida de 30 anos de idade. Né? Quando a gente está falando de pessoas trans negras, isso cai para 28 anos. Né? Então, há um processo, né, quando a gente vai buscar no mercado de trabalho, que o único destino, muitas vezes, acaba sendo a prostituição, justamente por conta de um problema inicial, que é a escolaridade. Né? Então, o debate do banheiro, ele parece tão... Muitas vezes, ele é muito simbólico, porque ele demonstra um processo de exclusão, né? Um processo de dificuldade de acesso ao básico. A gente está falando de Se eu não posso nem ir no banheiro da escola que eu estudo, eu não vou na escola. Exatamente. Se eu não posso utilizar o meu nome, com que eu gosto de ser chamado, por que eu vou na escola? Né? Por que eu vou estar naquele ambiente que diariamente eu tenho que enfrentar uma violência que não tem como os outros responderem por mim e nem me protegerem daquilo? Então, muitas pessoas trans acabam, né, quando acabam sendo, a gente chama de uma expulsão, elas são expulsas da escola ainda no ensino fundamental, porque as transições começam ali, né? A puberdade começa ali nesse momento e é quando começam as descobertas. Tem algumas crianças hoje que descobrem até antes, né? Como eu conheço uma criança de 3, 4 anos que ela já falava que ela queria ser bonito igual ao irmão dela e não bonita igual ao irmão dela. Então ela tinha uma dificuldade de fala, mas ela entendia que existia uma diferença nesse final das palavras. Tá. Né? Então, com 3, 4 anos de idade. E quando você começa a crescer, né, infelizmente o bullying ele acontece e muitas vezes essa violência ela também é propagada pelo corpo da escola. Né? Então, as pessoas são expulsas, elas não vão à escola, não concluem muitas vezes nem o ensino fundamental. Em casa, né, muitas famílias também fazem esse mesmo processo. Né? A gente viu na internet diversas tentativas de cura gay, né, processo de exclusão, processo de violência, processo de tentar ali, com o adolescente trancar em casa, achar que isso que resolveria o problema. Né, quando a gente está falando da permanência em casa, porque muitas vezes eles são expulsos de casa. Sim. E aí a busca por ter uma renda, o destino é a prostituição. E a chegada na universidade, muitas vezes, ela vira
nem segundo plano, ou 10º plano, né? Se acontecer na Às minha vezes vida, impensável. é impensável. Muitas vezes é impensável. Então, a Unicamp, né, que tem hoje um núcleo de consciência trans, né, que foi ali trazido por pessoas que ocuparam, né, a moradia, né, como Transmoras, que é um ateliê que acolhia pessoas trans, né, em situação de vulnerabilidade, ensinavam a profissão, né, de costura, né, e tinha a possibilidade, inclusive, de a partir disso saírem da sua situação de vulnerabilidade, mas entendia que isso não poderia ser o fim. O fim de uma mulher trans, de um homem trans, não pode ser alocado simplesmente na área de serviço. Não pode ser como cabeleireira, maquiadora, estilista. São os estereótipos, né? Exatamente. Então, para tentar fugir desses estereótipos, a Unicamp, ela discutiu e aprovou, sim, cotas trans. E a gente está falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente não está falando simplesmente daquela população, da população T, que tem acompanhamento da família desde criança, que é aceito, que é acolhido, que consegue ir para a escola, que consegue se formar, que consegue fazer, passar, né, muitas vezes, no vestibular, que tem acesso, né, ali, muitas vezes, a gente está falando da população T, que ela é vulnerabilizada, que ela é invisibilizada, que muitas vezes ela não consegue terminar, né, o ensino, que não consegue pensar nisso, né? E aí o que a Unicamp está fazendo, inclusive, é estimulando que a gente tenha uma mudança social, né, e para cursos com até 30 vagas seria destinada uma vaga e para cursos com mais vagas até 2 vagas. Todos os cursos da universidade. Todos os cursos da universidade, para que a gente tenha uma mudança e produção também acadêmica, para que a gente, essas discussões que muitas vezes a gente tem até dificuldade de avançar, que elas comecem a ser discutidas a partir da universidade por pessoas trans, para que a gente possa ter até pensamentos de produção legislativa mais adequado, uma educação mais inclusiva, né? Então acho que é fundamental a gente ter essa mudança, assim como foi as cotas étnico-raciais, para que a gente comece a ter mais produção acadêmica que discutam temáticas que hoje a gente não consegue dar conta na política pública. E a nossa cidade de Campinas? A gente sabe que, inclusive, você tem algumas, né, algumas ações, emendas impositivas e tudo mais. A gente tem o Centro de Referência LGBT. Como hoje, na sua visão, funcionam os serviços existentes na cidade e o que a gente precisa avançar? Hoje a gente tem o CR LGBT, que ele é o mais antigo do Brasil, né, um projeto piloto. A gente, sempre que a gente pode, é solicitado, a gente está presente, a gente manda emenda também, para que a gente possa estruturar um serviço de atendimento à comunidade LGBT. O que ele faz pra gente? É um CRAS da comunidade LGBT ou não é isso? Ele é um CRAS da comunidade LGBT, eu acho que é uma ótima definição, mas ele tem um caráter também formativo, então ele tem ali cursinhos, né, a gente tem atividades mais direcionadas para a comunidade, a preparação da conferência foi no centro de referência. Ele também muitas vezes é um espaço de acolhimento de denúncias, né, para pessoas que têm ali seus direitos violados, para a gente ter psicólogo, assistente social, né, advogado, e também um processo de atualização de documentos, né. Muitas pessoas trans hoje acabam tem um nome social, mas isso não está documentado, né? Então muitas vezes é necessário fazer essa documentação, e até mesmo pessoas LGBT do modo geral que acabam indo para a situação de rua, né? Chegam lá, né? E também conseguem ter uma estruturação. É um CRAS da comunidade LGBT que precisa ser muito fortalecido ainda, porque eu acho que tem um ponto central sobre tudo isso, que o centro de referência ele só consegue atender as pessoas que chegam até lá. Então, se chegarem 100 pessoas lá, ele vai atender 100 pessoas. Mas a gente não consegue ter dados de qual é a totalidade da população LGBT do município de Campinas. Ele não conseguiu ir para a rua. Então, por exemplo, fazer essa... Por exemplo, a gente não sabe hoje da comunidade, quando a gente pensa, né? Por exemplo, você citou da população em situação de rua, quanto dessa população é LGBT? Exatamente. Só se essa pessoa... se forem 10, 10. Se for uma, a gente pensa que só tem uma. É mais ou menos nesse nível. É mais ou menos isso. Eles não conseguem fazer busca ativa. Tá. Até porque os cadastros hoje, né, tanto a nível federal, o IBGE, eles não perguntam se a pessoa ela é LGBT. Então, tudo que a gente tem são pesquisas, abre aspas, né, informais. O consultório de rua que faz, por exemplo, esse serviço
para a população, ela não passa, por exemplo, olha, dos meus atendimentos que eu fiz aqui, 10 por dia, 2 é da comunidade LGBT. Não existe essa Isso conversa. existe, mas na informalidade. Tá. A gente não tem, por exemplo, um cadastro que pergunta para a pessoa se ela faz parte da comunidade LGBT. Tá. Né? Então, a gente acha que falta essa pergunta, essa atualização, né? Muitas vezes o atendimento... Inclusive no censo, como você mencionou. Exatamente, no IBGE. O dado que a gente tem hoje a nível de Brasil é que a gente tem cerca de 3 milhões de LGBTs. No Brasil, a nível de Brasil, né? Então, isso dificulta muito para que a gente consiga... É subnotificado isso. Muito subnotificado, porque só a parada de São Paulo tinha 5 milhões de pessoas. Então, todo mundo se encontrou ali e 2 milhões é do mais. Sim. Né, que está fora da comunidade, em tese. Mas há uma subnotificação muito grande da população LGBT e isso dificulta na produção de políticas públicas, porque a gente não consegue trazer a demanda real de quantas pessoas no município de Campinas necessitam de hormonioterapia. Porque muitas vezes elas vão para São Paulo buscar atendimento, vão dentro da Unicamp buscar atendimento, né? E o que chega no ambulatório Transcender, né, que é um outro equipamento importantíssimo do município, a gente tem notificação, mas a pessoa precisou chegar até lá. Mas como, por exemplo, no caso, ela chegou até lá através de uma UBS, da Unidade Básica de Saúde? Às vezes é através da própria comunidade, né? De alguém que está ali fazendo uma hormonização sem ter acompanhamento, alguém chegou, né? Ou foi no centro de referência, ou foi em algum outro equipamento, e aí acabou fazendo esse encaminhamento. Mas isso só acontece quando a pessoa já está nessa busca intensa por esse serviço, né? E o ambulatório Transcender, ele fica localizado no CS Santos Dumont, né? Que é próximo à região do Itatinga, por entender que ali existia uma demanda que passa por outras questões, né? Até por conta do espaço do Itatinga, que é o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina, que infelizmente acaba sendo o destino de muitos da população ter. Existe alguma pesquisa em relação a específica lá o Itatinga de, por exemplo, quanto daquelas pessoas que trabalham ali, quantos delas é da população LGBT ou não? Não existe isso. No ambulatório Transcender, eles conseguem ter um dado... Eles geralmente vão a campo, né, fazem pesquisa, mas existe uma alta rotatividade. Okay. Então, muitas vezes, os profissionais que estão ali ficam ali por 6 meses, 3 meses, e aí você tem uma variação muito grande sobre isso. Sim. Onde a gente consegue ter um dado um pouco mais sobre isso, né, é no próprio CS Santos Dumont, né, o ambulatório Transcender, e um outro local que a gente consegue ter um dado um pouco mais aprimorado, mas também que é enviesado, é o Centro de Referência de IST-AIDS. Mas aí a gente vai saber também as pessoas que chegam até lá, ou para realizar a testagem, que muitas vezes são profissionais do sexo, ou então, né, e parte da comunidade que acaba se expondo, né, tendo risco, ou então quem já faz a busca pelo medicamento, né, que fazem acompanhamento já há bastante tempo, mas é só a população, novamente, que chega até lá. O que falta na cidade de Campinas hoje é uma busca ativa para saber, né, o que a gente poderia fazer mais pela nossa comunidade. A gente já tem algumas leis municipais que tratam, por exemplo, do Dia do Orgulho Gay, a questão também da parada. Tem vários projetos, inclusive, de autoria da vereadora Paola Miguel, que trata justamente de questões que instituem no calendário oficial do município, datas que seriam importantes, né, para que a cidade tivesse. E, além disso, também tem algumas outras questões. Eu vou falar uma delas. Eu vi aqui que, inclusive, o projeto é o 51 de 2025, mas eu lembro que eu já entrevistei você sobre esse projeto. O que aconteceu com o projeto anterior que você protocolou um novo? O Ter a Cidadania, né, um projeto que a gente protocolou, se não me engano, em 2021. A gente trabalhou muito na casa para que ele fosse aprovado, né, na Comissão de Constituição e Legalidade, né, que chegasse ao plenário. É um projeto de empregabilidade para a população ter, justamente por entender que elevação de escolaridade e empregabilidade. Tá. Né? Foi um projeto que foi derrotado no plenário, né? Muitos parlamentares votaram contrário por
questões ideológicas, né, ou não acreditarem que a comunidade T passe por uma situação de vulnerabilidade, e muitas vezes nem acreditam que a comunidade T merece respeito ou que ela deveria existir, né? Então a gente apresentou novamente, porque essa é uma luta nossa, a cidade de Campinas, por ter aeroportos, ter diversas rodovias, muitas pessoas passam por aqui. E se a gente consegue ter um programa de empregabilidade, né, um programa de elevação de escolaridade, isso pode se estender para outras áreas também, né, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso município e fortalecer a comunidade T, como aconteceu em São Paulo, né, que foi um programa de empregabilidade que revolucionou a vida de muitas mulheres trans, principalmente. Então, esse programa existe na capital paulista e lá deu certo. Exatamente. Ele existe na capital paulista, ele vem sendo cada vez mais descontinuado, né? Mas ele é um programa que deu certo, que conseguiu ali tirar muitas vezes pessoas, mulheres da prostituição, tirar da marginalidade das ruas, né, e conseguiu fazer com que, com esse processo de elevação de escolaridade, né, e também de empregabilidade, chegasse até o mercado de trabalho, conseguisse pagar um aluguel, conseguisse se reorganizar. Então, eu acho que o que a gente precisa é pensar a partir disso, como que a gente pode ajudar uma pessoa, né, nesse caso específico, da comunidade de trans e travestis, a se reorganizarem e começarem a fornecer para a cidade de Campinas o que elas têm de melhor, seja na área de serviço, seja na área do emprego, seja na educação, seja na área da assistência. E aqui a gente tem casos de pessoas que já fazem esse trabalho, como é a Suzy Santos, que tem a Casa Sem Preconceito, que acaba acolhendo muitas mulheres, principalmente que têm uma situação de vulnerabilidade, né, em situação de rua, e consegue hoje fortalecer para que ela saia dessa situação de vulnerabilidade e consiga ter o seu próprio espaço, sua própria renda, né, e fornecer o seu serviço, o seu trabalho para a cidade de Campinas. Quando a gente fala educação e empregabilidade, você também pensa na questão da saúde integral da comunidade LGBTQI APN+. O que seria essa política municipal, esse olhar da saúde pública? Se a gente for pensar, por exemplo, na saúde das mulheres lésbicas, muitas delas relatam uma dificuldade muito grande ao utilizarem o ginecologista, pela falta de formação do médico, né? Então, isso gera muitas vezes um processo de constrangimento, algumas orientações que acabam não cabendo, não se encaixando, né? Ao invés de você encontrar um profissional que você possa conversar, discutir, né, e trazer uma avaliação mais assertiva para aqueles problemas que você está passando, você muitas vezes acaba tendo um problema de entendimento, principalmente com relação a ginecologista. A gente precisa discutir também, né, quando a gente fala da comunidade gay, de tentar pensar, né, para além das ISTs, HIV, AIDS, outras patologias, porque homens gays relatam que eles chegam no médico, estão numa conversa normal, né, perguntando o que está acontecendo, e quando perguntam, né, se você é gay, a resposta é afirmativa, a primeira resposta é, então faça o teste de HIV/AIDS, e todas as outras patologias, doenças que podem atingir são ignoradas. Então, eu acho que isso demonstra muitas vezes uma falta de preparo dos profissionais, né? Então, nosso projeto, a ideia é que a gente possa discutir essas especificidades, né? Se a gente for para a comunidade T, a gente precisa ter um debate de ter proctologista para mulheres trans, de ginecologista para homens trans e transmasculinos. Mas na sua visão, a medicina hoje, a escola de medicina, as faculdades, elas estão preparando esses profissionais? Não. Hoje, elas não estão preparando esses profissionais. E quando eles chegam na rede, né, pública, municipal, eles chegam cru ou então já com um preconceito. Então, cabe a nós também, né, dentro da perspectiva do legislativo, propor formações para desmistificar algumas coisas, para que a gente possa ter alguns debates de forma mais aprofundada para acolher, de fato, a população em modo geral. Tem um debate que passa muito sobre a questão do silicone, né? Então, de como isso, ao longo dos anos, você precisa ter um olhar, inclusive, mais aprimorado desses médicos para entender se você precisa fazer a substituição da prótese, se aquilo que está causando uma doença, né, ou alguma enfermidade, né,
para a gente poder também discutir sobre isso. Mas enquanto a gente não tiver profissionais formados, né, que saibam que isso pode acontecer, a gente vai ter muita dificuldade da inclusão da comunidade LGBTQIA+, como um todo, principalmente na rede da saúde. Tá, uma das suas propostas também, Paola, ela reconhece a cultura Ballroom como de interesse cultural, social e turístico. Primeiro, explica para nós o que é essa cultura e por que você acredita que Campinas precisa também ter uma legislação a esse respeito. A cultura ballroom, ela surge nos Estados Unidos, né, através principalmente de mulheres negras, de mulheres trans negras. E ela retrata, né, ela é que consiste, né, em dança, com desfiles, e a dança ela é baseada no Vogue, né, então nas poses, tem uma série inclusive Pose que ela retrata muito bem o que seriam essas batalhas, esses desafios. Então, é mais ou menos aquele, não é nome festival que sempre acontece ali na Padre Anchieta? É naquele modelo ou não? No Teatro Maria Monteiro? Sim, ele passa por isso, mas tem uma dança que seriam batalhas entre as casas, né, que surgiu, né, a ideia inicial, né, a cultura ballroom, ela surge a partir justamente dessa junção, né, tem as mothers, as mães, né, que eram essas mulheres mais velhas que tinham sido expulsas de casa, mas que conseguiram se estruturar, e aí elas criaram uma casa de acolhimento, como é a Casa Sem Preconceito aqui. Mas os Estados Unidos naquela época tinham várias, e aí tinha uma data que elas se reuniam e disputavam qual casa tinha as melhores roupas, as melhores danças, né, disputavam prêmios, né, para conseguir inclusive fortalecer através da arte, da cultura, e isso chegou em Campinas e está voltando inclusive as casas, né? Então a gente tem algumas casas, queria inclusive saudar a Casa da Babilônia aqui, que faz justamente esse mesmo trajeto. Uma casa de acolhimento, de reestruturação, e que hoje vão, né, para os eventos, para as atividades, para mostrar a cultura ballroom uma tentativa de resgate. Então a gente vê a cidade de Campinas resgatando muito dessa história negra, trans, e a gente quer poder reconhecer isso para valorizar a cultura daquelas que muitas vezes são invisibilizadas, esquecidas e que não têm oportunidade e que têm ressurgido e trazido inclusive muitos turistas para a cidade de Campinas para poder observar, e também estão importando muitos dos nossos artistas. Nós temos apenas 5 minutos para terminar o nosso podcast na Casa do Povo. Passou super rápido, super né? Rápido. Para 2025, Paulo, o que você acha que dá para fazer politicamente na nossa cidade para que a gente consiga avançar ainda neste ano? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, levantamento total de dados. É fundamental que a gente tenha a atualização dos processos de cadastro para a gente saber quem faz parte da comunidade LGBT aqui no nosso município, quem faz parte da comunidade e necessita de um serviço, né? Eu acho que esse seria o primeiro passo. No CRAS, quando vai fazer o cadastro, perguntar para a pessoa se ela tem, né, se ela faz parte da comunidade LGBT e pensar, né, em como que a gente pode, né, fortalecer através da assistência, da saúde, da educação, mas também do lazer, da cultura, da segurança pública, né, de serviços públicos, né? Então, como que a gente pode cada vez mais criar ambientes, espaços acolhedores e não ter medo de debater. Então, eu acho que a coisa fundamental que a gente precisa é ter os dados e não ter medo nem vergonha de falar sobre isso, de ouvir a população e de entender como que a gente pode cada vez mais criar uma sociedade, uma cidade que seja diversa. Olha, bastante coisa para fazer. E aqui na Câmara, desses projetos que nós mencionamos, você vai pedir urgência em algum? Como que está a sua questão de conversar com seus pares para tentar que dessa vez alguns deles consigam ser aprovados e até os novos que você apresentou e nunca tinha tido antes aí essa iniciativa? Sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo um diálogo, inclusive fortalecendo até mesmo com outros parlamentares que entendem que a pauta é importante para a gente tentar a aprovação. Um deles é sobre tornar a parada, né, como sendo um patrimônio cultural imaterial, com poder social, econômico, turístico para o nosso município. A gente quer tentar votar esse projeto
ainda no primeiro semestre, né, trazer para a Câmara para ser discutido. A parada geralmente é que dia? Geralmente é em junho. Tá. Não vou conseguir precisar o dia agora, porque tem muitas paradas. Temos a parada de São Paulo, de Campinas, o Padre Anchieta, Tá. né? Então, e tentar discutir isso com os pares como um todo, né? Passar pela Comissão de Constituição e Legalidade, conseguir aprovação, e somar força com outros vereadores. E o da saúde LGBT, a gente vai ter conferência, então a gente está esperando para poder atualizar junto à conferência, para depois a gente também pedir um requerimento de urgência para a gente poder trazer para a Câmara e ver se a gente consegue a aprovação desse projeto. Tá certo, então, Paola Miguel, muito obrigada, e já fica um convite para próximo semestre para você vir aqui, trazer novidades, falar um pouquinho de outras pautas também, a vereadora que também versa sobre a questão dos direitos humanos, falando da questão étnico, racial e muito mais, que a gente fica para um próximo programa, pode ser? Pode ser, sem dúvida nenhuma. Me convide sempre que vocês quiserem, puderem, estou aqui à disposição. A Casa do Povo é onde a gente tem espaço de debater, conversar, dialogar, pensar e propor para a cidade de Campinas. Tá certo. Então, olha, o nosso podcast Na Casa do Povo fica por aqui. Até uma próxima. Lembrando que você pode acessar a playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas e acompanhar todos os nossos bate-papos aqui com vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Até a próxima.